Fala, camaradinha! Seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde ao 5º episódio do Ecos de Cultura, o podcast que reúne os apaixonados pela cultura geek e o lado mais verde e ambientalmente engajado da podosfera. Eu sou o Matheus, seu condutor oficial de narrativas e aventuras pelo mundo dos quadrinhos, dos filmes e das séries, dos heróis mais amados e dos vilões mais temidos da ficção. E aí, prontos para conhecerem essa temática exótica de hoje? Então, vem comigo! Na Marvel, nós temos a conhecida Terra Selvagem, que nada mais é do que um mundo perdido localizado no Círculo Polar Antártico, onde o tempo aparentemente não passou, justamente porque lá a gente consegue encontrar dinossauros e até mesmo vegetação tropical. É um reino secreto e tem como protetor o herói Ka-Zar, que tem como mascote um tigre dentes de sabre chamado Zabu e como companheira Shanna, a mulher demônio. O local é conhecido por Magneto, um vilão e às vezes também anti-herói dos X-Men, e lá ele descobriu alguns mutantes entre os nativos dessa terra e tentou aliciá-los para um confronto contra os X-Men. Dentre esses mutantes estão Lorelei, Anfíbios, Bárbaros, Gaza e Vértigo. Tanto a versão nova de Ka-Zar quanto da Terra Selvagem apareceram pela primeira vez em uma aventura dos quadrinhos dos X-Men. Também temos visto regularmente como no local outro vilão dos X-Men, conhecido como Sauron, que é um vampiro que se alimenta de energia, popularmente também chamado como Caulicus, que apesar de sugar a sua força vital de um pterossauro, justamente por esse feito, assumiu a forma de um animal. A Terra Selvagem já foi destruída por um alienígena também, chamado Terminus, nas aventuras do Quarteto Fantástico, mas depois ela conseguiu se recuperar. Esse mesmo local aparece na série animada dos X-Men para a TV, não só como ela apareceu nos quadrinhos, como eu comentei anteriormente, onde o Professor Xavier podia justamente andar, já que na Terra Selvagem parte de seus poderes são perdidos, sendo um efeito colateral a sua capacidade de locomoção sem a ajuda da cadeira. Isso a gente vê, inclusive, em alguns filmes mais recentes dos X-Men. Então, uma consequência do Professor Xavier ter o poder de telepatia é ele perder o movimento. Então, quando ele não tem a telepatia, ele consegue andar. E é o que acontece quando ele entra em contato com a Terra Selvagem. Agora vamos dar algum foco para os habitantes dessa terra tão exuberante. Em primeiro lugar, vamos falar de Shanna, a mulher demônio. Shanna O'Hara nasceu no Zaire, na África, e ela era filha de mineradores de diamante. O primeiro evento que marcaria a sua vida aconteceu quando ela tinha apenas 6 anos. Quando seu pai tentou caçar um leopardo, mas errou o tiro e acabou matando a sua mãe. Depois de ir morar com parentes nos Estados Unidos, ela virou veterinária, e foi quando justamente ela presenciou um guarda do zoológico matar um leopardo fêmea. Tudo isso acabou lembrando desses eventos que ela presenciou quando ela era criança e causou um trauma e um ódio contra armas de fogo, encarregada de devolver os filhotes dessa leopardo. Então, ela foi para a África e acabou sendo sequestrada por um feiticeiro. E dentro desse ínterim, dentro desse sequestro, ela foi levada até a Terra Selvagem como sacrifício junto de Ka-Zar, que era um herói da época. Shanna e Ka-Zar conseguiram escapar juntos, iniciando uma amizade
que acabou levando em um namoro, que acabou levando em uma parceria e mais tarde no casamento dos dois. Na época da faculdade, ela se destacou como atleta olímpica e, na Terra Selvagem, ela manteve essas habilidades de natação, atletismo e até mesmo acrobacia, além de seus conhecimentos sobre animais, plantas e a própria vida na selva. Claro que agora eu não tenho como não falar de Ka-Zar. Anteriormente conhecido como Kevin Plunder, ele nasceu na Inglaterra. Seu pai era o Lord Robert e descobriu a localização de uma fonte de minério que ele chamava de antimetal, que nada mais era do que vibranium, em uma terra perdida que se chamava, olhem só, Terra Selvagem. Todas as organizações que até então eram conhecidas tentaram roubar esse metal. Então, o Robert fugiu com o Kevin para a Terra Selvagem, justamente quando ele percebeu que esses empreendimentos que ele mesmo conduzia não estavam dando muito certo, porque essas organizações nunca voltavam inteiramente. Ele, movido pela curiosidade, fugiu junto de Robert para os confins dessa Terra Selvagem. Mas essas organizações que queriam tanto roubar esse metal acabaram deixando eles para trás. Ao chegarem, eles foram imediatamente atacados por uma tribo de homens macaco. Robert morreu, porém Kevin foi resgatado por um tigre dente de sabre, Zabu. Zabu então levou Kevin para um lugar seguro onde cresceu aprendendo a viver na selva. Mais uma vez aqui a gente encontra aquele estereótipo do menino ou do adolescente que é criado por feras selvagens, como a gente vê muito em Mowgli e até mesmo no episódio anterior, quando eu falei da Nidalee do League of Legends. Rebatizado então de Kevin para Ka-Zar, filho do tigre no dialeto local, ele não possui exatamente poderes, somente um condicionamento físico além do comum no ápice justamente da sua idade e muito conhecimento em sobrevivência. Em um determinado momento, tanto Shanna, a mulher demônio, como ela é conhecida, como Ka-Zar, o antigo Kevin, tiveram um filho depois de se encontrarem e de começarem a sua empreitada na Terra Selvagem. Esse filho se chama Matthew. Matthew Plunder é justamente o filho desse casal e ele foi nascido e criado na Terra Selvagem. Vivendo entre os animais selvagens e todos os demais perigos do lugar, ele se tornou um jovem muito habilidoso, bem mais adaptado do que o próprio pai, por exemplo. O vilão dessa terra, Conde Nefária, foi para a Terra Selvagem e tentou sequestrar Matthew, deixando-o preso por um longo tempo, enquanto um clone do jovem foi criado. Esse Conde Nefária tentou criar esse clone para substituí-lo e para tentar enganar tanto os pais de Matthew, como também tentar replicar, através dessa clonagem, muitos outros heróis e muitos outros sobreviventes da Terra Selvagem. Atualmente, o Matthew monta um pterossauro chamado Dex, que é o seu amigo pessoal. Além desses três que eu comentei, também dá para falar sobre o Garoto da Lua. O Garoto da Lua é nativo de um mundo à parte da Terra Selvagem, que é o mundo dinossauro. É como se fosse uma dimensão alternativa. Aqui a gente trata da Terra 616, que é a Terra comum, onde a gente encontra vários heróis da Marvel, mas o mundo dinossauro é a Terra 78411. Dentro dessa Terra existem vários habitantes, como o Garoto da Lua, que são os Homo habilis, que são a espécie mais primitiva de hominídeo e que ali é a espécie mais abundante. Por isso, justamente, esses Homo habilis têm o corpo coberto por pelos, não usam roupas
e tem feições que lembram mais ou menos os primatas, com o formato do corpo e os pés para conseguir agarrar nas coisas, agarrar em árvores, galhos e cipós. No seu mundo, o garoto da lua vivia em uma tribo, até que resolveu cuidar de um dinossauro, o que fez ele sofrer com o ostracismo de seus companheiros. Outro motivo para ele se sentir deslocado era a sua inteligência, que era significativamente superior até mesmo para os Homo habilis da época. O que, imagina-se, é justamente o derivado do que a gente poderia considerar ali dentro dessa terra, dentro desse mundo dinossauro, como uma mutação, ou como o gene X que estava começando a se manifestar e começando a ser ativado ali no organismo do garoto da lua. Ele então começou a entender qual era o motivo desse deslocamento, começou a abraçar essa mutação e resolveu ir embora da vila onde ele nasceu para sair em aventuras com o seu amigo dinossauro. Em um determinado dia, os dois caíram em um grande poço que era, na verdade, um portal para essa terra comum, como eu falei, que era a Terra 616. E isso, inclusive, gerou diversas confusões e distorções na linha temporal. O único lugar que um dinossauro poderia ficar era justamente na Terra Selvagem. Então foi ali que o garoto da lua passou a viver, junto de seu amigo dinossauro. Por último, eu queria falar do chefe Tonga. Tonga é o líder da tribo Cachoeira, uma população descendente dos primeiros Atlanteanos. Sim, na Marvel existe também Atlantes, mas não existe um foco como a gente consegue observar em maior grau como na DC. Bem, o chefe Tonga vivia e habitava a Terra Selvagem, assim como alguns desses descendentes dos Atlanteanos. Certa vez, a sua tribo foi ameaçada pelo Povo do Sol, e o Tonga se aliou a Ka-Zar, o herói da época, para derrotar esse Povo do Sol. Os dois, depois de conseguirem derrotá-los, acabaram se tornando grandes amigos depois disso. Em um determinado momento, Tonga desenvolveu uma doença mental ocasionada pela exposição constante ao vibranium de uma mina perto da sua vila, o que fez com que Ka-Zar procurasse sair da Terra Selvagem e voltar até Londres para buscar ajuda médica. Nesse período de loucura, o próprio Tonga fez inimigos em outras tribos e até mesmo entre invasores extradimensionais, fazendo com que ele e Ka-Zar tivessem que viajar no tempo e em outras dimensões para tentar acertar as confusões que ele mesmo acabou causando. É interessante falar que todas essas aventuras dos outros personagens e todos esses paralelos que a gente tenta traçar com descobertas recentes que a gente tem visto em algumas notícias de experimentos que têm sido conduzidos nos polos do mundo e até mesmo descobertas de pequenas colônias de organismos dentro do gelo, são paralelos que foram feitos já há bastante tempo, na década de 80 e de 70, mas que se refletem ainda hoje em dia com descobertas científicas. E, novamente, como é interessante perceber que esses ecos do mundo fictício são bastante fortes no nosso mundo real, com as descobertas científicas que a gente observa ao redor do mundo. E, com isso, a gente vai se encaminhando para o final do podcast. Sim, eu sei, dá para ficar bastante tempo comentando aqui sobre essa terra tão exótica e muitos desses paralelos que eu comentei que podem ser traçados com as descobertas científicas de vida dentro das calotas polares e dos novos ecossistemas que são enterrados no gelo. Fica então o meu convite para você que gostou de ouvir todas essas histórias para seguir, compartilhar
e falar com os seus amigos sobre o Ecos de Cultura em todas as suas redes sociais, no Instagram e no TikTok como Ecos de Cultura e no Twitter como Podcast Ecos. Semana que vem tem mais um episódio aqui nesse mesmo bate-programa e nesse mesmo bate-horário. Valeu e até lá!